Será que é possível a gente pensar ou começar a pensar a partir de outras lógicas, de outras formas de conceber o mundo, a vida, as relações, que não ignore, obviamente, todos os saberes que as humanidades, que a filosofia, que todos os saberes, digamos assim, legítimos, europeus e produzidos a partir e segundo essa lógica trazem, mas será que é possível a gente pensar numa filosofia considerada legítima nossa, brasileira, capaz de dar conta de todas as nossas questões, capaz de propor outras formas de ver o mundo? Esse é um pouco do desafio que se nos coloca a partir de agora com essa nova série, a partir da qual eu pretendo trazer algumas ideias dentro de um exercício também de diálogo com o que tem feito o Rafael Haddocke Lobo quando pensa uma filosofia popular brasileira e que parte de outros cânones, que parte de outros conceitos, que parte, enfim, da experimentação, das nossas referências cotidianas, das nossas ruas, dos nossos ritos, dos nossos costumes, assim como em diálogo com Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino, que já em Ciência Encantada das Macumbas traziam a importância de se pensar essa nossa particularidade como chave de compreensão não só do nosso país, mas também do mundo, ou seja, a partir do nosso olhar sobre as coisas, em diálogo também com as teorias clássicas, mas partindo também das nossas referências, referências das ruas, referências das nossas religiosidades, que foram abandonadas, que foram esquecidas pelo saber oficial e legadas a crenças, folclore e coisas sem menor importância. Mas, como a gente já sabe, são, sim, filosofia compõe um conjunto de saberes que merecem ser levados em consideração. Então, essa série é sobre isso, é sobre essa tentativa minha, esse exercício de trazer algumas questões relacionadas à religiosidade afro-brasileira como um ponto de partida para enxergar uma realidade muito maior, ao invés de simplesmente ter a explicação per se dentro desse seu contexto mais limitado. E para começar, eu acho que vale a pena a gente pensar nessa dicotomia entre regional e universal, que, como já foi colocado aqui em outros vídeos, né, essa pretensa vontade de universalizar os conhecimentos acaba caindo num erro, né, de generalizações indevidas, de desconsideração de realidades múltiplas, né? E a gente precisa, enfim, afirmar sim as nossas particularidades, a nossa regionalidade. Afinal, somos um país de dimensões continentais, que não só o tamanho conta para isso, mas o fato da nossa história ser o entrecruzamento, ainda que forçado, de uma série de heranças diversas e que traz aí a sua capacidade, então, de criar realidades, criar visões de mundo que nem sempre, não necessariamente, dialogam com uma visão mais canônica das coisas. E a gente precisa afirmar a nossa regionalidade contra a universalidade, não para a gente ser ufanista, orgulhoso do nosso país no sentido de que o restante não importa, o saber europeu é desinteressante, é desnecessário, para a gente fazer substituições totalmente, mas porque a gente precisa se entender enquanto tal para que a gente possa lidar com esses outros saberes. Apenas a partir daí, a partir
de uma compreensão de si, de como constituímos a nossa nação, de como construímos regimes de verdade, que a gente vai conseguir convidar todas as outras vozes que fizeram parte desse processo, todas as outras experiências que entraram em cena, para que hoje a gente pudesse estar aqui falando em filosofia decolonial, em pensamento decolonial, né? A gente não está aqui à toa, a gente está resgatando uma série de processos que foram esquecidos, mas que prescindem que a gente entenda e leve em consideração todas essas outras vertentes que compuseram e ainda compõem a nossa forma de ser e estar no mundo. E se a gente pensa, então, como vai dizer Rafael Haddock Lobo, numa metodologia para isso, a metodologia tem que ser a metodologia da experiência, a metodologia da prática cotidiana, a metodologia das ruas, né? E para falar em ruas, para falar em práticas diárias, a gente tem que levar em consideração, então, algumas entidades conceituais, entidades não só conceituais, mas existenciais no nosso imaginário e que fazem, de fato, parte da nossa vida aqui no Brasil, que é só a gente sair na rua e a gente vai entender os despachos, a gente vai entender a rua como uma área em que coisas acontecem, uma região, um espaço que está aberto para que tudo aconteça, né? É um espaço de experimentação, a rua é um espaço de mudança de papéis, a rua é um espaço de transições, a rua é um espaço de entroncamentos, de encontros esperados e inesperados. A rua é o lugar do mercado, das trocas, da comunicação. A rua é o lugar do esbarrão, a rua é o lugar do furto, do roubo. A rua é o lugar da malandragem, a rua é o lugar onde as coisas acontecem. E aí a gente tem o primeiro conceito, que é o conceito de pelintração, que vem da entidade Zé Pilintra, que é, de fato, aquele que vive na rua, aquele que faz da vida na rua o seu ofício, aquele que precisa da rua e aquele que também precisa do abrigo. Rafael Haddock Lobo vai pensar, então, essa ideia de pelintração nesse sentido de que a gente não pode, de alguma maneira, evitar, né? A gente não pode se furtar de pensar os nossos processos conceituais dentro, né, de uma outra roupagem. A ideia de pelintração, ela traz para a gente essa provocação de que a cunhagem tradicional dos conceitos, ela não cabe, ela não dialoga com a nossa realidade das ruas. Porque a rua é o lugar onde o malandro circula, e o malandro traz consigo a navalha, que ele traz escondida, caso seja necessário usar, ele a utiliza. Então, ele vai pegar essa metáfora e vai mostrar como a gente precisa navalhar os nossos conceitos filosóficos e a gente precisa, então, usar a navalha para talhar os conceitos e deixá-los num formato mais aprazível e mais adequado para a nossa realidade e que vai gerar, então, o que ele chama de desconceitos, que são outras formas, outras maneiras de compreender todas essas formulações. Mais do que isso, ao malandro não cabe destruir o aparato conceitual, não cabe ao malandro destruir a casa que foi abandonada, como se fosse uma fundação colonial. A gente não está falando aqui de derrubar, de implodir todos os conceitos europeus, mas a gente está falando de navalhar, de recriar, de reconceituar, de trabalhar
né? Como se a gente fosse de fato polir esses conceitos. Não cabe ao malandro abandonar e implodir a construção, porque ele também precisa dessa construção para viver. Afinal de contas, hoje a gente é essa mistura, essa mescla em que a gente está imerso nela e a gente precisa disso, né? Agora o nosso país ele já foi erigido com algumas bases estruturais das quais é difícil se desfazer, mas isso não impede a gente de utilizar como a gente bem entende, de acordo com a nossa própria lógica. Então isso é bem diferente do que simplesmente implodir todo o saber. Nos próximos vídeos eu trarei mais pílulas pensando em outras entidades, em outros conceitos, em que a gente pode, então, considerar a partir desse novo prisma de pensamento.